TV Zaratustra. Eu postei no meu Facebook parte daquela minha pesquisa que eu falo do Nuances de uma Sombra, sobre o conceito do Hilbert, que eu fiquei 77 meses fazendo, onde eu li uma média de uns 80 filósofos brasileiros, sul-americanos, alguns poucos norte-americanos e os europeus, inclusive um húngaro que eu encontrei um livro e um sebo sobre Nietzsche. Acho que foi, eu acho que fora desse contexto, que eu saiba, só o Mishima, o escritor japonês, que trabalhou com textos nietzschianos. Então é América do Sul, Estados Unidos, Europa. Da África eu nunca soube que há uma pesquisa sobre Nietzsche, e na Ásia tem aquelas coisas lá deles, daquela moralidade lá religiosa. Porque uma coisa que você aprende na primeira aula de filosofia, que filosofia é a ocidental. A oriental é pensamento, moral e religioso. Cara, às vezes você fala isso para um místico. Eu tinha um figura que era meu amigo, ele dava ataques. Não, cara. Filosofia é a grega, que nasce com a criação do conceito de cidadão por solo, e aí daí o grego passa a escrever sobre si mesmo ao invés dos deuses, e uma geração depois, eu não sei o tempo, mas é uma coisa pequena, há uns 30, 40 anos depois, não mais que isso, nasce o pensamento filosófico. E nasce de fora para dentro, nasce onde hoje é a costa da Turquia, Éfeso, de Heráclito, Mileto, é tudo costa da Turquia. E aí eu publiquei esse estudo no Facebook, e todo dia que eu clico nas lembranças aparecem textos do Nietzsche, desses últimos, sei lá, 12 anos que eu uso o Facebook. Então todo dia, e tem coisas que eu não lembrava que eu tinha lido. Eu dei um tempo na filosofia, vou para as artes plásticas, aí embarco na fotografia, mergulho na fotografia, e aí pinta de fazer os ciclos Nietzsche lá na Bering, naquela livraria charmosérrima do Felipe. E aí eu retomo a vontade, o tesão de falar Nietzsche, de estudar Nietzsche todo dia. E aí eu me canso de fazer os ciclos Nietzsche e abro esse canal. Então todo dia no meu Facebook tem um fragmento, esse eu postei há 10 anos atrás. Aí lendo, eu me lembro vagamente que eu li. Stefano Buccellato, devo ter lido no Cadernos Nietzsche, com certeza. Ele falando sobre Jorge Colli. Não coloquei aqui, desculpe a indicação de onde vem o texto, mas certamente é do Cadernos Nietzsche. Depois eu trago para vocês. Abre aspas. Nietzsche não precisa de intérpretes. De si mesmo e de suas ideias ele falou o bastante e de modo mais nítido. Nietzsche não precisa de intérpretes. De si mesmo e de suas ideias ele falou o bastante e de modo mais nítido. Então, não somente a incômoda oposição ao sucesso mais efêmero de Nietzsche, em detrimento ao legado realmente decisivo do filósofo alemão, isto é, a possibilidade que ele instaurou de afastar-se deste mundo humano de valores permanentes, mas também a indicação de uma concreta relação com a obra nietzschiana. Todos acreditam haver compreendido Nietzsche, mas pouco importa o compreender. O verdadeiro compreender é fazer qualquer coisa na sua direção. Aí ele completa. A direção está na recuperação do pensamento pré-socrático. Aquilo que eu falo de pegar os valores filosóficos gregos, a pedagogia de vida grega, a paideia, e lançar para o futuro. Entendeu? É esse que é ser o pensador nietzschiano.
Fragmento 2, Stefano Buzzelato. Collio, Giorgio Collio, que organizou as obras de Nietzsche, ficou voluntariamente indiferente à filosofia contemporânea, considerada por ele como declínio e pobreza, e se dirigiu àquilo que via como ápice da meditação ocidental, no qual é possível partir, a filosofia grega pré-socrática. A esta é necessário acrescentar somente um número surpreendente, mas significativamente limitado de outros autores, para ter como boa completude as referências filosóficas decisivas da obra qualiana. Nietzsche, Schopenhauer e Kant. Kant eu nunca consegui ler, mas enfim. Em menor medida, Spinoza. Eu acho muito melhor ler Spinoza que Kant, essa é a minha opinião. Outro elemento importante, ao mesmo tempo biográfico e intelectual, deve ser levado em conta para enquadrar com clareza o argumento aqui examinado. É a convicção de Collio que uma ação cultural forte, humanística, no sentido amplo, capaz de incidir sobre o nível espiritual da própria época, já não era mais possível exercê-la dentro da estrutura acadêmico-universitária. Aí vem aquela minha fala quando eu li o Eduardo Lourenço, o filósofo português, naquele módulo Nietzsche e Pessoa, que eu falava da inveja que eu sentia dos jovens portugueses da época, Fernando Pessoa, Almada Negreiro, Santa Rita Pinto, Flor Bela e esqueci mais um ou dois, que eles queriam modificar a cultura europeia com a arte deles, e que no atual a gente tinha um Nietzsche empalhado. O Nietzsche deles era flamejante e o nosso Nietzsche era empalhado. Eu até contei aquela história do menino que chega do interior na UERJ, o Sérgio, e vai ser orientado pelo Ítalo Morricone, veio para o Rio para estudar Guimarães Rosa, e o Ítalo Morricone manda-o estudar Hélio Oiticica. Ele não sabia quem era o Hélio Oiticica. Eu tinha lá em casa um catálogo do Hélio Oiticica, que eu fui presenteado pela Vandinha Clabin e pelo Luciano Figueiredo, uma vez que eu fui visitar o Espaço Hélio Oiticica. A gente tinha uma rádio no espaço, no Centro Psiquiátrico Pedro II, eu tocava uma rádio lá chamada Parangolé. A gente foi falar com eles e eles deram esse catálogo. E aí eu emprestei para o Sérgio o catálogo do Hélio Oiticica. Mas isso não vem ao caso. Ele vai perguntando assim, o que isso vem ao caso dessa tua fala? É que às vezes, aí eu completei, o aluno tem até vontade de fazer uma obra flamejante, mas o orientador dele, muitos grandes caga-regras, porque a academia é assim, um caga-regra para você, você caga-regra para o outro, é tipo um piquetá da cagação de regra, e poda o cara. Então ele quer fazer um Nietzsche até flamejante, mas o orientador, não cara, isso é cafonérrimo, o atual é tu pegar um pedaço de tecido do Nietzsche e olhar no microscópio, ver a rebimboca da parafusetazinha dele no pensamento tal. Não, exatamente isso que o Buzzelato falou. É o retorno ao pensamento pré-socrático. O pensamento pré-socrático é um pensamento de força, de indivíduos. É isso que eu falo aqui, que eu leio o tempo inteiro, que é de onde é tirado a imagem do filósofo artista, que eu li hoje mais cedo, do Miguel Ángel Barrenechea, do filósofo legislador, do espírito livre, é esse pré-socrático. Então ler Nietzsche é tentar fazer isso exatamente que eu estou fazendo aqui. Uma ação política para no meio de, por exemplo, eu estava tendo 5.000 visualizações por dia, em 10 dias 50.000 pessoas. Se no meio dessas 50.000 pessoas, 5 pararem, ouvirem e se repensarem, cara, tá ótimo, ganho um mês. Mais uma do Buzzelato.
Cole não tinha uma relação de discípulo com Nietzsche. Ele o submeteu a um cerrado confronto crítico, procurou com a própria obra do filólogo e por meio de uma complexa construção filosófica promover a inovação que significou a entrada em cena de Nietzsche na história do pensamento ocidental. Não menos importante foi também sua concentrada atenção ao pensamento pré-socrático, com uma abordagem extemporânea, capaz de regenerar a relação entre conhecimento e existência, o que se tornou, na opinião de Cole, pálido e distante. A obrigação de deixar em Depois de Nietzsche é um dos livros que, se eu tivesse muita grana, eu ia ter uma editora que nem a Casa do Saber do Al-Kindi em Bagdá, antes do Islã se tornar o Islã reacionário, onde ele tinha um grupo de tradutores para traduzirem para ele as obras que ele queria ler. Então esse Depois de Nietzsche, que é o Sur Nietzsche em italiano, é um dos livros na vida que eu mais queria ler. Não sei se vai ser traduzido até eu deixar a Terra, espero também, de repente, que nem aquele filme do João César Monteiro, que o anjo da guarda dele, vestido de oficial da Marinha Portuguesa, chega na casa dele com 2 malas de ações ao portador. Se o anjo da guarda chegar aqui, eu prometo a vocês que eu vou abrir uma livraria amanhã de manhã, contratar uma equipe de tradutores para ter isso tudo traduzido. E o Sur Nietzsche é o primeiro da lista e o segundo são as cartas do Nietzsche, que nós não temos aqui. Dizem que o pensamento do Nietzsche é um tripé: os livros, os cadernos póstumos e as cartas. A gente só tem em português os livros e os cadernos póstumos, faltam as cartas, porque nas cartas ele explicava, ele sintetizava a ideia e mandava 2 cartas, ele passava a manhã pensando, aí queria explicar isso para alguém, mas ele queria explicar para ele mesmo. Aí ele fazia as cartas e mandava para a irmã, para o Overbeck, para o fulano, para a Mavilda von Manenburg e por aí. Na opinião de Cole, o atual é pálido e distante. A obrigação de deixarem Depois de Nietzsche seu esforço barulhento, ensurdecedor para os débeis ouvidos modernos, não fez senão recuperar as condições primitivas da sabedoria grega. Nietzsche, apesar de todas as críticas que podem e devem ser transferidas para a sua exégese antiga, e o seu filosofar é, portanto, a última voz de grandeza no mundo moderno. Como um grego, ele julga o mundo presente. Esse é o seu distanciamento e a sua perspectiva do alto. Cole não hesita em falar de sua relação com Nietzsche em termos de veneração. Abre aspas, venerar um escrito, um homem do passado, é o sentimento mais nobre do homem. Desta forma, é possível se superar o choque vulgar do presente e tentar aprender com este mundo humano dos valores permanentes. O choque vulgar do presente. Se eu tivesse que escrever um livro de filosofia sobre o atual, esse seria o título: O choque vulgar do presente. E essa é a TV Zaratustra no YouTube. Entre, curta, inscreva-se.